Oiê, sou a Camille Oráculos e agora eu vou fazer então a gravação dessa semana, que é a escolha que vocês fizeram lá no meu canal no Instagram. Para quem ainda não me segue, é só seguir lá @camibotelho, com 2 T's. E eu selecionei alguns objetos para vocês escolherem nas opções. A primeira opção era a pulseira, que tá aqui. A outra opção era o perfume da cigana, esse aqui. E a terceira opção... Ui, gente, quase que eu derrubo tudo aqui. Era o leque da cigana, né? Mas vamos deixar para os próximos vídeos, tá? Então, o primeiro vídeo que teve mais votação, o objeto mais selecionado por vocês para receber a mensagem canalizada foi a pulseira, então vamos começar por ele. Na verdade, teve um empate entre a pulseira e o perfume, né? Mas eu comecei então pela pulseira, que era a primeira que eu descrevi, tá? Então, vamos lá, se conecte, respire fundo, mentalize suas questões, traga para a mesa quais são as suas perguntas, quais são os momentos que você está passando, o que você está precisando resolver na sua vida. Traga a força dos seus ancestrais, dos seus guias, do seu anjo da guarda. Pede que eles possam trazer o melhor direcionamento para tu encontrar paz, para ter teu momento. E vamos lá. Bom, primeira mensagem que vem aqui é um momento que tá para chegar bênçãos, chuva, né? Girassol, as flores aqui. Então, um momento de renovação, um momento que muito provavelmente está passando... Talvez você tenha passado por algumas mudanças, enfrentou alguns obstáculos. Então, vem com uma mudança muito forte, ela está muito perto de acontecer, algo que não vai demorar para você. Talvez seja algo que você já estava querendo há muito tempo, tá? A carta das chuvas aqui, a carta 9 do baralho cigano, ela traz alegrias, realizações, sucesso, oportunidades. Então, um novo ciclo de vida, né? E vindo junto aqui com a carta das transformações, né? No baralho, que nem às vezes eu explico para você, o baralho mais tradicional não é as transformações, né? É simbolizada com a carta da foice, mas ela tem o mesmo significado. Então, é algo que vem a galope, vem rápido na vida de você. Tinha alguns obstáculos, talvez tenha alguns obstáculos nesse caminho, tá? Ela é uma vitória, mas ela não é aquela vitória finalizada de pronto, agora cheguei aqui e eu não preciso fazer mais nada e não tem mais nada para conquistar. Não, ela é uma vitória que ela vem, chega agora mais rápido, mas já faz tempo que você está plantando para receber essa colheita. Tem alguns obstáculos nesse caminho. Não é um caminho assim que eu vou te dizer que não vai ter percalços, né? Porque já tá vindo a carta dos obstáculos aí. Mas pede que você tenha um entendimento, né? De aceitar essas questões, de entender, né? O que você tá passando e o porquê que você tá passando por isso também. Pede para você ter sabedoria também, se desapegar das coisas, do que ficou para trás, olhar para frente, tá? Traz também muita a energia da sorte, da prosperidade, de otimismo, de oportunidades e coisas que vêm aí, tá bom? Isso são as primeiras leituras aí, né, do que tá para chegar. No seu lado espiritual, pede atenção para algumas coisas que estão aí, ainda tem alguma energia circundando que não é muito legal, não é muito positiva no teu caminho. Essa mensagem não é para todo mundo, tá? Em alguns pode-se falar sim de magias, de feitiços. Lembrando que feitiço não é só ir lá acender vela, fazer um trabalho, não. Às vezes um pensamento negativo, ele é uma magia, ele é um feitiço. Aquela pessoa que te deseja mal e fica lá torcendo para tua infelicidade, daí você vai lá e ainda conta para ela, a pessoa já tem uma inveja de você. Aí você chega pra pessoa sem saber, né?
e ainda conta que você tá com isso, tá com aquilo, aquela pessoa fica assim, ó, glória, quero mais que continue me contando, ainda tripudia em cima da tua desgraça. Porque você não cala a boca, não fica quieto, não guarda pra você. Eu não acho que a gente não possa contar nossas dificuldades para as pessoas, nossos desafios, só que não é para todo mundo. Tem que ter momento, tem que ter pessoa. Então a tua espiritualidade já vem aqui chamando atenção para isso, para que você saiba filtrar quem está do seu lado, quem realmente torce por você, quem quer mais. Assim, se a pessoa já começa a falar coisa para você que não te agrega, que te deixa pior do que você tá, então não faz sentido você ficar falando mais para essa pessoa, né? Você pode faz o teste na sua vida. Você tá com um BO, daí você conversa e fala com a pessoa, queria conversar com você, tô com umas questões aí. Aí você conta pra pessoa. Depois você fala assim, como é que eu saí depois que conversei com essa pessoa? Fiquei pior do que eu tava? Ou fiquei mais ou menos? Ou fiquei melhor? Ou fiquei mais esclarecido? Se você ficou pior do que você tava, ó, dá no pé, filho. Dá no pé, que não vem coisa boa, não. E é alguém, que vem a carta dos livros, que você não tem, assim, não sabe, não espera, é uma coisa muito oculta, é alguém que você nem imagina, tem coisa aí pra desbloquear, não é pra todo mundo, às vezes não é feitiço, tá? Às vezes não é feitiço, não é magia, às vezes é a gente mesmo com os nossos pensamentos negativos, às vezes é a gente com as nossas questões aí mal resolvidas, mas é uma coisa que se você tem um tino assim, ó, se para quem for essa mensagem, a pessoa vai saber, tá? A gente sabe, né? Mas as coisas só não melhoraram e tudo que agora tá chegando de bom, que demorou muito por conta do espiritual, por questões que vocês não resolveram, por ficar abrindo boca, falando para as pessoas, sendo boca de sacola com quem não tem que saber da sua vida, por questões que vêm às vezes até de outras vidas, karmas, questões que você tem que olhar, tá? Eu não posso recomendar nada assim numa leitura de banho, disso, porque cada caso é um caso e eu não gosto de recomendar nada assim, a não ser que minha cigana sopre no ouvido ou que a gente faça um jogo de carta. Mas pede que você tenha atenção com a sua espiritualidade. E espiritualidade não é só rezar, não, viu? Eu rezo, eu vou lá no terreiro, eu vou na igreja. Não, é de se cuidar com as suas energias. Poxa, aquele lugar que eu vou, aquela amiga que eu frequento, que eu gosto, que é minha amiga há anos, mas não tem uma energia legal. Ou meu parente, ou fulano, ciclano, tá com problema. Tem que dar apoio, você não tem que apoiar ninguém, você tem que dar apoio para você primeiro. A espiritualidade, em primeiro lugar, é cuidar da gente, do nosso espírito. O nosso espírito está aqui, né? Dentro do nosso corpo. Né? Nós temos o nosso espírito, nosso perispírito, né? Então a espiritualidade é isso, é cuidar da gente. Depois que a gente se cuida, aí a gente pode cuidar dos outros, né? Então, cuidar do seu espírito, do seu espiritual. Quais são os sonhos e questões e coisas que você deixou para trás do seu espírito? Porque não é legal, porque ninguém vai entender, tá? Tem energias ainda que você precisa aí. Não é nada muito ruim, mas é algo que prejudica e que pode ser melhorado, tá? Deixa eu botar aqui para cima. Próxima mensagem que vem aqui é na parte dos desejos. Você tem um caminho aí de muito sucesso, tem uma porta aqui, né, no início que já se abre, já pediu para você cuidar, trabalhar o seu espiritual, tá? Tem uma frase que eu gosto muito da Kenzie, quem segue ela lá, quem já conhece, né? Que um dia ela me atendeu, ela falou, olha, isso aí é uma coisa que vai acontecer na sua vida, situação lá, né? Não vou entrar em detalhes aqui,
mas que você tem que entender que o materialista corre atrás. Então você tem isso no seu caminho. Mas o materialista, ele corre atrás. Mas o espiritualista, ele atrai. É diferente. Então, às vezes você está precisando de emprego, e você corre atrás, manda currículo para tudo quanto é lugar, faz e acontece, pede para te indicar, não aparece. Mas aí, às vezes, você fez isso, não tô dizendo que você não tem que fazer, tá? Não é isso. Presta atenção, né? Mas aí, às vezes, você mandou currículo, a pessoa mandou... Como é que tem gente que é assim, que daí manda um currículo, ou avisa alguém assim, ah, pessoal, tô precisando de emprego e tal. Aí vai lá a pessoa, com a confiança dela, às vezes no anjo da guarda, só reza um Pai Nosso, às vezes nem faz nada, não acredita em nada, e daqui a pouco a pessoa tá empregada. E tem o outro que já gastou não sei quanto em abertura de caminho, já tirou carta, já fez não sei o que na igreja, já tomou banho de não sei quantas ervas, já acendeu vela que dava para manter uma igreja o ano inteiro e não vai. Por isso que é importante cuidar do espírito, porque existe um caminho aqui de sucesso, uma pessoa que tem um brilho pessoal, que vai trazer muita contribuição na sua área, que ainda não escolheu esse caminho. E o caminho, apesar da carta dos caminhos ter esse lado sol, luz, e esse lado meio sombra, lua, o caminho é um só. Essa bifurcação ela é ilusória. Então tem um caminho a percorrer, que ele é um caminho longo sim, mas é uma pessoa que merece. Só que isso ainda não aconteceu, talvez, do jeito que você queria, na velocidade que você queria. Não é por falta de merecimento e não é nem por essas questões da espiritualidade em si, tá? Porque às vezes você pode estar com tudo errado, mas quando é pra ser, mas por uma questão do ego. Então é uma pessoa que tem tudo pra dar certo, tem um caminho de brilho pessoal, tem um caminho a ser trilhado, mas ainda precisa trabalhar o ego. E aí às vezes você tá numa situação que você não conseguiu sair dessa situação ainda, porque essa situação, ela é justamente o que tá moldando o teu ego. Quando a gente tá dentro da situação, a gente não entende, né? Porque eu não aguento mais, tô passando por tal situação, não consigo me livrar disso aqui, não consigo. Mas é justamente a situação que moldou o seu ego. Então, assim, agora tem uma mudança, uma transformação para acontecer, apesar dos obstáculos, né? Que eu não vou dizer que não exista, apesar de ter que trabalhar o espiritual, ter essa confiança na espiritualidade, entender que não tá sozinho, que não nasceu aqui do nada, né? Tem uma história que não é só sua, é dos seus ancestrais, independente do que seu pai, sua mãe fez ou deixou de fazer na sua vida, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm uma história muito complicada de família, eles te deram a vida, né? Alguém pariu você, alguém teve que se relacionar com outra pessoa, né? Se foi um mar de rosas, se não foi, daí é outros 500, mas alguém precisou te dar a vida. E para essas pessoas te darem a vida, outras pessoas tiveram que aguentar outras coisas. Isso é ancestralidade. Às vezes a gente romantiza um pouco, mas é isso, tá? E então, se eu tenho uma pessoa que tem esse merecimento, tem caminho para isso, mas ainda precisa trabalhar o ego. Não é deixar o ego de lado, isso não existe. Essa coisa de, ai, porque eu tenho que superar o ego, tenho que dominar o ego. Às vezes é o ego que você fala assim, peraí, ó, eu não vou me fazer de otário porque eu não sou palhaço. É o ego te protegendo, tá? Mas esse ego, ele precisa ser trabalhado. Eu não vejo que não é uma questão aqui de alguém assim, ó, egocêntrico, que se acha a última bolacha do pacote, que eu faço e aconteço, que ninguém manda. Não. Aqui é uma pessoa que precisa trabalhar o ego para se fortalecer. Para dizer, aqui ninguém pisa em cima de mim. Esse é o limite. Eu não quero o que é de ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, mas se pisar no meu calo, se eu já conversei que eu não quero mais, se você continuar, você vai ver do que eu sou capaz, tá? Em alguns baralhos ciganos mais tradicionais, é a carta da serpente, né? Ela é feita assim com uma cara mais assustadora, ela pode significar muitas coisas. E só não aconteceu isso aqui ainda porque você não chegou no seu limite de moldar o seu ego. Não é pra ficar, ser um coitadinho e deixar os outros... Não, é moldar o ego pra, olha aqui, ó, é a serpente mesmo.
eu dou o bote. Eu saio me rastejando, mas eu te dou um bote. Esse é o meu limite. Então, muitas vezes você não chegou aqui porque você quis ser aquela pessoa boazinha, porque às vezes você não trabalhou as coisas que precisava, deixou a energia dos outros, entendeu? Virar você de cabeça para baixo, né? Passou por situações dificílimas, mas é uma pessoa que tem tudo para brilhar, que tem força para enfrentar os obstáculos. Não te falta força, não te falta conhecimento, não te falta espiritualidade, não te falta brilho. O que falta é isso. É aquela hora que a serpente ela se levanta, fica de pé e todo mundo, meu Deus, sabe? É o que tá faltando para você nesse momento. Vou tentar acelerar um pouquinho essa leitura para não ficar tão comprida. Vou botar aqui de ladinho porque minha mesa é curta, gente. Ela é pequenininha. Na real, ela não é tão pequena, ela é larga, mas no comprimento ela é menor. Daí eu não consigo, e essas cartas elas são maiores. E aí acaba que fica um pouquinho apertadinho, tá? Mas eu vou botar aqui de lado a leitura. Eita, que uma carta quase pulou já. No financeiro, pede atenção aqui para você ter cuidado com como você vai gastar o dinheiro, tá? Provavelmente isso que vem de bom aqui, essa mudança, essa melhoria, ela vai te trazer algum retorno financeiro. Me vem a energia do profissional aqui. Mas pede pra você ter cuidado, tá? Pra você não gastar o dinheiro com, né, no emocional, sair comprando que nem louca, que nem louco, tá? Tem a energia de uma pessoa aqui que pode sim ser um homem, que ele pode te ajudar nessa parte. Se você tá com dificuldade financeira, procure ajuda. É alguém que vai te ajudar, é algum homem, assim, ou alguma pessoa com energia masculina, que tem dinheiro, que tem condições, pode ser um gerente, um cargo assim superior, tá? Mas pede esse cuidado primeiro, né, para você não gastar o dinheiro com o emocional, para você não comprar, pelo amor de Deus, não compra a roupa mais cara para parecer alguém que você não é, para impressionar pessoas que você sabe nem vai te agregar nada. Pede muito para você ter cuidado disso, de não misturar o racional com o emocional e não acabar perdendo dinheiro. Muito provavelmente você vai ter aí, para quem já estava esperando há um tempo uma promoção ou mudança de cargo para um cargo maior e melhor, essa possibilidade também está no caminho para quem escolheu a opção da pulseira. É isso. Não me vem mais coisa aqui, tá? Agora eu vou fazer a última tiragem dessa leitura. Me veio uma outra coisa aqui também agora, tá? Antes de eu colocar. Para algumas pessoas, tá? Isso não é geral. Para algumas pessoas, talvez apareça um relacionamento com alguém que tem um poder aquisitivo maior e isso traga, consequentemente, uma melhoria no teu material. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Você mora lá na casa dos seus pais ou divide casa, e aí conhece alguém, tá? Com essa energia aqui, e aí você vai morar junto com essa pessoa, vocês casam e aí você conseguiu sua casa própria, tá? Ou você mora de aluguel, daí conhece alguém que, enfim, vocês compram uma casa junto, tá? Ou a pessoa te convida pra morar junto. Não é pra todo mundo. Vou fazer a última tiragem aqui. Bom, tem um caminho aí, né, de
alguns desafios, tá? Podem ser desafios relacionados à própria relação amorosa, tá? Desafios com, sinto uma energia feminina também, desafios com alguma mulher em específico, se você trabalha com alguma mulher, ou, né, ou você pode ser a mulher. Tem que ter um cuidado aí com a ansiedade, tem alguma questão de instabilidade, algum desafio nesse sentido, tá? Para alguns, cuidado com fofoca, atenção em negociações, tá? Para não ser um caminho mais tortuoso. Não tá um bom momento para você se discutir, bater boca, tá? Cuidado com isso, tá? Às vezes é melhor a gente ficar quieto do que ter razão. Essa mensagem é bem geral, tá? É um momento assim, ó, vai ter situações ao longo dessa semana aí que já estamos, né? Não sei que horas e que mês, que dia você vai acessar esse vídeo, né? Mas para quem tirou lá essa semana, ter cuidado, muito cuidado com as palavras. Fecha esse biquinho, tá? Esse biquinho aqui, fecha esse biquinho. Cuida muito para o que você vai falar, como é que você vai falar, tá? Para não ter discussão, para não ter fofoca. Às vezes você tem alguém no seu ambiente de trabalho que, é minha amiga, a gente sai, a gente toma café, a gente almoça, a gente faz tudo junto. Aí você vai lá, tá com uma oportunidade melhor, e aí você conta pra pessoa, a pessoa conta pra outra, ó, não faz, silêncio. Deixa as águas do rio rolar, deixa, né, o caminho seguir. Pede muita atenção com isso. Para algumas pessoas, continua essa energia lá do início, de alegria, né, de ter, porque a carta é simbolizada por isso também, de ter algumas alegrias, de coisas boas que vão acontecer, mas você precisa fechar esse bico, não comentar com as pessoas, tá? Comenta com alguém, só se for assim, alguém, eu preciso comentar com essa pessoa porque eu preciso saber o que eu vou fazer. E essa pessoa, ela tem experiência nisso, essa pessoa vai me trazer... Não conta as coisas que está acontecendo no seu caminho, seja as dificuldades desse momento, que é um momento de alegria, mas tem as suas dificuldades. Tem, né, o rio ainda tem muito rio ainda para correr, né, disso tudo aí, né? Talvez isso traga melhoras ainda para sua vida, mas nesse momento pede para que você não fale com todo mundo, não conte para todo mundo, tá? Às vezes as coisas boas a gente precisa ficar um pouquinho quietinho. Eu sei que as pessoas ficam, tá, mas o que aconteceu? Por que você tá assim? Ou... Deixa quieto, tá? Só conta para quem precisa saber, conta o básico, para não estragar essa oportunidade, tá? Com a energia dos outros, que é aquilo, né? As pessoas sempre querem ver a gente alegre, feliz, mas nunca melhor que elas, tá bom? Essa então foi a leitura da energia de quem escolheu a pulseirinha da cigana. Bom caminho, boas transformações. Fiquem com Deus, com os anjos e arcanjos, e até a próxima. Tchau, tchau. Deu, amor?